Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, assim, parece simples, mas que a nossa fonte de hoje desdobra de um jeito surpreendente. A ideia é que as conexões humanas são o verdadeiro motor do nosso crescimento. A premissa é bem direta. Ninguém sabe, absolutamente ninguém, chega longe sozinho. E já começando por aí, o material que a gente tem em mãos é um roteiro de aula chamado A Experiência da Conexão. Exato. E a nossa missão aqui é investigar a fundo a tese dele. Como que os relacionamentos certos podem ser tipo um acelerador para o nosso destino. E os errados podem deixar a gente parado por anos, né? Exatamente. E o que eu achei crucial desde o início é que a fonte não trata isso como um mero networking, sabe? Ou socialização. Ela eleva a conexão a um princípio espiritual, quase uma lei. A ideia é que o nosso ambiente de relacionamentos não é só um pano de fundo. É o campo de batalha, o lugar onde o nosso caráter, a nossa visão, a nossa fé são forjados de verdade. Campo de forja, gostei disso. E para dar o tom exato da nossa conversa, a frase de abertura da fonte é perfeita. Diz assim: uma pessoa pode até começar sozinha, mas ela nunca vai longe sozinha. Então, vamos começar a desempacotar isso? Vamos lá. A fonte começa com uma analogia que eu achei, assim, visualmente muito poderosa. Ela pede para a gente imaginar uma única brasa de carvão. Uhum. Se você pega essa brasa, tira da fogueira e deixa ela isolada no chão frio, o destino dela é um só, né? Ela apaga. É uma imagem muito forte, porque é universal. Todo mundo já viu isso. Mas a virada de chave que a fonte propõe é quando essa mesma brasa, quase apagada, é colocada de volta. De volta na fogueira. Exato. No meio das outras, o calor do conjunto reacende ela. E a provocação do material é essa. Com a gente, acontece a mesmíssima coisa. O isolamento nos apaga, a comunidade nos acende. E o legal é que não fica só na metáfora bonita. A fonte ancora essa ideia numa base espiritual bem definida. Não é algo abstrato. De forma alguma. A analogia da brasa é tipo um portal para explicar o mecanismo espiritual por trás. São citados dois textos principais. O primeiro, de Provérbios. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Atrito construtivo. Isso, aprimoramento. E o outro é de João. Se permanecerem em mim, darão muito fruto. Aqui é a ideia de vitalidade, de vida, que só existe em conexão. Então, para a fonte, os relacionamentos são o ecossistema que Deus projetou para o nosso crescimento. Fora dali, a gente não se afia e não dá fruto, a gente só apaga. Então, sob essa ótica, conexão não é mais uma opção, é uma necessidade vital. E é aqui que o roteiro fica bem prático, né? Ele pega esse princípio e disseca ele em 4 dimensões da vida. A primeira é a dimensão pessoal. Exato. A tese aqui é que o crescimento individual não acontece no vácuo. Ele é impulsionado pelas pessoas ao nosso redor. E tem um exemplo que a fonte usa que parece banal, mas me fez parar para pensar. Qual deles? Almoçar junto não é só comer. Tá. Esse exemplo é o coração da ideia de intencionalidade. A fonte argumenta que a gente vive muito no piloto automático nos relacionamentos, sabe? Mas um simples almoço com intenção vira uma sessão de mentoria, uma troca de visão. A recomendação é quase uma fórmula. Se conecte ativamente com quem sabe mais, com quem já vive o que se deseja viver e, no contexto da fonte, com quem tem uma fé mais robusta. Mas isso não corre o risco de tornar os relacionamentos uma coisa meio utilitária? Tipo, eu me aproximo de alguém só pelo que eu possa extrair da pessoa? Essa é uma ótima pergunta. E a fonte aborda isso pela ideia de mutualidade. Não é para ser um vampiro de contatos, sabe? Certo. A conexão de ferro que afia ferro é uma via de mão dupla. Mesmo quem está aprendendo tem algo a oferecer. Uma nova perspectiva, entusiasmo. A intencionalidade não é sobre usar pessoas, é sobre escolher ambientes que promovam um crescimento mútuo. Por isso a pergunta que o material deixa é tão cortante, né? Qual era mesmo? Com quem você tem se sentado à mesa? A qualidade dessas conversas define a sua trajetória. E essa ideia de escolher o nosso círculo me leva a pensar no primeiro círculo que a gente tem,
que não escolhemos, mas podemos cultivar. A fonte vai para a segunda área, a dimensão familiar. Sim, e a família é descrita como o primeiro laboratório de amor. É ali que a gente aprende, ou deveria aprender, sobre maturidade emocional, pertencimento, segurança. É a base de tudo. É o alicerce. A fonte diz que se esse alicerce é instável, todo o resto fica comprometido. E o ponto que me chamou a atenção é que essa estabilidade não é algo que simplesmente acontece. A fonte diz que é uma construção, um projeto ativo. Exatamente, não é sorte. Exige trabalho, e o material sugere ferramentas bem práticas. Tipo, Criar rituais, sabe? A noite da pizza na sexta, ler uma história antes de dormir, o hábito de compartilhar a mesa, que é visto como sagrado, ter conversas que vão além da logística do dia a dia e, talvez o mais difícil, aprender a resolver conflitos com maturidade. É um trabalho de jardinagem constante. e dessa base familiar, o roteiro nos joga para uma arena bem diferente. A terceira dimensão, a profissional. E aqui a coisa fica bem pragmática. Fica mesmo. A fonte afirma que, para acelerar resultados na carreira, o investimento em relacionamentos é indispensável e usa uma citação atribuída a Jesus que é, no mínimo, intrigante. Use o que você tem para conquistar amigos. Essa mesma. Essa aplicação é fascinante. É pegar um princípio espiritual e traduzir direto para o ambiente corporativo. A visão é que network vale ouro, mas como você mesmo levantou antes? Tem que qualificar isso, né? Tem. Não é sobre colecionar contatos no LinkedIn. A fonte diferencia o networking transacional do relacional. E qual seria a diferença na prática? O transacional é focado no o que eu posso ganhar com essa pessoa. É extrativista. O relacional, que a fonte defende, é baseado na pergunta como podemos crescer juntos. A sabedoria circula e as portas se abrem por confiança, não por interesse. Por isso a advertência mais séria do material é: não se isole. O profissional que se fecha cria um teto de vidro para si mesmo. Faz todo sentido. E isso nos leva à quarta e última dimensão, que amarra todas as outras, a espiritual. E para explicar isso, a fonte usa a imagem da cruz. Exato. A cruz tem duas hastes inseparáveis, né? A vertical simboliza a conexão do ser humano com o divino. Céu com o homem. Isso. E a haste horizontal representa a conexão de um ser humano com o outro. Para a fonte, não existe uma sem a outra. Tentar ter uma vida espiritual isolada é como tentar construir meia cruz. Não funciona. Isso bate de frente com aquela ideia bem comum hoje, né? Do sou espiritualizado, mas não preciso de comunidade. Totalmente. A fonte argumenta que essa é uma visão individualista. A vida espiritual autêntica acontece em corpo, em comunidade. A fé não foi feita para ser um segredo, mas uma chama compartilhada. Voltamos à brasa, né? Sempre a brasa. Congregar, servir, caminhar junto, não são opcionais. São um mecanismo pelo qual a conexão vertical com Deus se torna real e tangível na prática. Ok. Então, depois de explorar essas 4 dimensões, a fonte nos dá uma ferramenta de diagnóstico, uma classificação bem direta das pessoas no nosso círculo. Sim, é um modelo para auditar os relacionamentos. Basicamente 3 categorias. Vamos lá. Categoria 1. As pessoas que te levantam. Categoria 2. As que te derrubam, que drenam sua energia. E a categoria 3. As pessoas que precisam ser levantadas por você. Essa terceira categoria é fundamental para a gente não cair naquele utilitarismo que a gente falou. Não é só sobre quem nos serve, mas a quem nós servimos. Precisamente. E o que a fonte chama de maturidade é a habilidade de gerenciar esses 3 fluxos. Maturidade seria, então, se aproximar de quem te aproxima do seu destino, se afastar com respeito de quem te sabota e estender a mão para ajudar quem precisa. Mas vamos ser sinceros. Se afastar de alguém que te derruba é muito mais fácil na teoria, né? E se essa pessoa for um familiar, um amigo de longa data? Com certeza. E a fonte reconhece essa complexidade. O afastar-se não significa necessariamente cortar relações de forma abrupta. Certo. Pode significar colocar limites saudáveis, diminuir a frequência do contato, é proteger o seu fogo interior, a sua brasa, para que ela não se apague.
É uma decisão difícil, mas que a fonte posiciona como essencial. E para transformar essa auditoria em ação, o material propõe um exercício, que eu queria adaptar aqui como uma provocação. Manda. Primeira pergunta: quem são as 3 pessoas que mais exercem influência sobre sua vida hoje? Segunda: a influência delas te aproxima ou te afasta do destino que você deseja? Uau! E a terceira, que exige uma atitude, com quem seria necessário se conectar ainda este mês para dar o próximo passo em direção a esse destino. É um convite para sair da passividade, né? Totalmente. Assumir o design do próprio ambiente. E para fechar o raciocínio, a fonte usa uma última analogia que, para mim, amarra tudo de forma brilhante. Ela diz que as conexões são pontes. Exato. E sem essas pontes, uma pessoa passa a vida tentando atravessar rios a nado. Um esforço solitário. Exaustivo e muitas vezes ineficaz. Você gasta uma energia tremenda para avançar muito pouco. Com as pontes certas, um mentor, um amigo, uma comunidade, você atravessa os mesmos rios de forma muito mais rápida e segura. É uma imagem poderosa. A escolha das nossas pontes define a nossa jornada. Essa é a mensagem central. Relacionamentos, na perspectiva desta fonte, não são um detalhe, não acontecem por acaso. São uma estratégia deliberada. O elemento mais crítico para construir uma vida plena e acelerada. Sabe que, durante toda a nossa conversa, a ênfase da fonte foi na importância de buscar as pontes certas para o nosso crescimento. E isso me deixou com uma reflexão final, um pensamento provocativo. Se as conexões são pontes e a gente passa tanto tempo procurando as pontes certas para nos ajudar, que tipo de ponte cada um de nós está sendo para os outros? Boa! O material nos incentiva a buscar mentores, mas qual é a nossa responsabilidade em sermos nós mesmos a ponte sólida e confiável que talvez ajude outra pessoa a atravessar um rio que sozinha ela não conseguiria?